Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E de fato a nossa torcida é maravilhosa, espetacular, eu não tenho o que falar da torcida vascaína. Porque domingo vamos ter um jogo importantíssimo contra a equipe do Confiança, fora de casa, lá em Sergipe, às 6h15 da tarde. E mais uma vez a torcida do Vasco, é claro, dando show. Porém, tem um grande problema que está, inclusive, causando algumas consequências para o pessoal que comprou. No caso, os vascaínos que compraram os ingressos e vão a esse jogo de domingo. A gente vai falar sobre isso, um caso que está preocupando demais. Porém, além disso tudo, apesar, aliás, disso tudo, demonstra o tamanho, a grandeza e quão é apaixonada essa torcida por esse clube que é o Vasco da Gama. A gente vai explicar essa situação que é importantíssima. Vamos falar também sobre o dia do Vasco da Gama, preparação, treinamento para esse jogo de domingo contra a equipe do Confiança. Falar sobre Miranda, um atleta que preocupa demais, ele que acabou sendo pego aí, no doping da Conmebol, vai ficar um tempo fora dos gramados, uma situação também que preocupa o torcedor vascaíno, e falar, infelizmente, sobre atraso salarial, a diretoria que já está devendo aos funcionários 2 meses de salários, e a gente vai falar sobre isso também no vídeo de hoje e explicar toda essa situação. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. E é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ajude o crescimento do canal do Gigante aqui no YouTube. E além disso, eu quero falar sobre a Forte Aliança. Eu tô com essa camisa hoje com o patrocinador deles estampado. Para quem não sabe quem é a Forte Aliança, é o último patrocinador do Vasco, que fechou aí com o Gigante da Colina e o primeiro dessa atual gestão. Quem é a Forte Aliança? É uma empresa aí de proteção veicular. E é claro, o Vasco não está passando por um momento bom, muito pelo contrário, na Série B do Campeonato Brasileiro, em 7º colocado, agora está melhorando, mas ainda não é o Vasco que tanto a gente conhece. Mas mesmo nesse momento difícil, eles acreditaram no Vasco, não por conta de um momento, mas pela grandeza e pela história do nosso clube. E o que acontece? Eles, além de estarem patrocinando o Vasco, terem uma renda fixa, também tem uma renda extra, uma renda ali variável para o próprio Vasco da Gama, que para ajudar, para o torcedor conseguir aí colocar dinheiro dentro do Vasco, tem que se associar, ou seja, se associar à Forte Aliança. E eu já sou um associado, tá aqui a carteirinha, que chegou inclusive no mesmo dia, da própria carteirinha de sócio torcedor do Vasco da Gama. Então as duas estão aqui juntinhas. E o que acontece, torcedor? O que você precisa, como eu falei no início do vídeo, que a nossa torcida é completamente apaixonada, o que você precisa fazer para também ajudar o Vasco da Gama? A Forte Aliança, diferente das empresas que também trabalham no mesmo setor aí de mercado, tem uma taxa de adesão no valor de R$100. As outras aí tem uma taxa na média de 300. Você que tem o seu veículo sabe muito bem do que eu estou falando. E o grande diferencial é que, além do valor ser menor, todo o valor, ou seja, todo o valor dessa taxa de adesão que você, torcedor vascaíno, vai estar pagando, vai ser completamente convertida para o Vasco da Gama. Ou seja, se 10 mil se associarem, R$1 milhão para o Vasco. Se 5 mil se associarem, 5 milhões de reais para o Vasco. E assim por diante. A nossa torcida é muito maior do que apenas 5 mil, 10 mil. A gente sabe muito bem que, se quisermos, faremos história também com essa campanha, da mesma maneira que a gente fez aí com o Banco BMG, que as contas hoje em dia já chegam aí aos 130 mil contas abertas, e o dinheiro vai sendo também convertido da mesma maneira ao Vasco da Gama. Então, torcedor, se você quer ajudar, acredita que o Vasco pode sair desse momento e também quer ter uma proteção veicular de qualidade, acredita na Forte Aliança, porque da mesma maneira que você vai acreditar nela, ela acreditou no Vasco da Gama. Então tá aqui, vamos lá, vamos se associar. Eu já fiz a minha parte e agora o Vasco espera que você faça a sua. Mas vamos lá, torcedor, sem muita enrolação, só deixando claro, o link tá aqui na descrição para você correr lá e se associar. Vamos, sem muita enrolação, falar de Vasco da Gama, trazer aqui as últimas novidades, trazer as últimas notícias do dia. E eu quero começar falando sobre salários atrasados, porque a situação de fato é ruim. Eu deixei bem claro, eu sempre vou apoiar quem estiver dentro do Vasco, mas quando tiver que cobrar, quando tiver que evidenciar erros, eu vou vir aqui evidenciar, porque infelizmente é incabível o Vasco estar com salários atrasados. O Vasco atualmente conta com 2 meses de salários atrasados, O último pagamento aconteceu lá no mês de junho e os funcionários já estão há 2, quase 3 meses sem receber. A gente sabe muito bem que, para funcionários que recebem pouco, 2 meses de salários atrasados
é muito dinheiro que faltam, que fica ali realmente na ausência para eles. Mas o Vasco se pronunciou e explicou o que está acontecendo. Infelizmente, o dinheiro do Vasco acabou sendo retido pela Justiça. O dinheiro ali estava pronto, planejado desde o dia 1º de setembro para cair nas contas dos próprios funcionários. Porém, como ele acabou sendo retido pela Justiça, o Vasco, a diretoria cruzmaltina, acabou não conseguindo realizar esse pagamento. No dia 21 de setembro, o próprio TRT acabou liberando o dinheiro, porém outros imbróglios também aconteceram e esse dinheiro voltou a ficar preso. O Vasco não conseguiu pagar os funcionários, porém, segundo notícias, o Vasco agora conseguiu finalmente liberar esse dinheiro de vez e aguarda que ainda hoje e no mais tardar segunda-feira já possa ter esse dinheiro em mãos para pagar os funcionários. A gente espera que isso venha acontecendo, essa situação que já vem se arrastando desde o início desse mês e o torcedor, como eu falei, vai cobrar. A gente espera que a diretoria venha pagar salários, porque isso foi inclusive um projeto lá no início da campanha eleitoral. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai cobrar por salários atrasados. O planejamento, a promessa é que até hoje, no máximo segunda-feira, esses salários iriam ser pagos. Então, a gente espera que a promessa venha a ser cumprida e na segunda os funcionários já possam estar com os salários em dia. E caso não estiver, a gente vai retornar aqui evidenciando o erro e mostrando para cada um de vocês. Pelo menos, é claro, né, um pronunciamento foi feito aí por parte da diretoria. E falando agora sobre torcida vascaína, né? Como eu falei lá no início do vídeo, a nossa torcida é apaixonada por esse clube, é sem condições. O amor que nós, torcedores vascaínos, vocês, torcedores vascaínos, tem pelo Vasco da Gama, né? Como a gente viu aí nessa última sexta-feira, quinta-feira, contra o Brusque, fora de casa, onde o torcedor recebeu o elenco na porta do hotel, com fumaça, sinalizador, fazendo uma lindíssima festa. Vamos ter praticamente a mesma coisa nesse final de semana, dessa vez não em Brusque, mas lá no Sergipe, lá no Nordeste, né, aqui do Brasil, uma linda festa do torcedor vascaíno. E também, diferente do que aconteceu lá em Brusque, que a festa foi fora do estádio, no domingo, 6h15, a festa também será dentro, pois a diretoria do Confiança, né, disponibilizou uma carga de 3.000 ingressos e todos os ingressos, torcedor, foram esgotados. E por que você tá me aí você se pergunta, né, mas por que você está falando que vai lotar de vascaínos? Como você tem essa certeza? Porque tá passando aí na tela para vocês a quantidade de público nas últimas 2 partidas do Confiança em casa. A média foi de 700. E a gente sabe muito bem que essa área, essa região do Brasil é cheia de torcedor vascaíno que, infelizmente, devido aos jogos não serem nessa parte do Brasil, não conseguem acompanhar o Vasco. E essa será a grande oportunidade de ver o Vasco jogando e devido a isso os ingressos já foram esgotados. Com certeza, mais de 3.000 vascaínos comparecerão nessa partida. Inclusive, a própria diretoria conseguiu a liberação de mais de 10% da prefeitura. Ou seja, deveremos ter aí, em média, 4.000 vascaínos dentro do estádio torcendo e apoiando o gigante da colina. E por que eu falo que há um certo tipo de preocupação para essa partida, como eu disse lá no início do vídeo? Porque, apesar de tudo, de ter muito vascaíno, o Vasco estará jogando fora de casa, o Confiança tem torcida e a torcida irá, é claro, se incomodar sabendo que tem torcedor adversário e torcedor visitante torcendo ali pelo clube, que não é o Confiança, dentro do próprio estádio. Então, com isso, já foi realizada aí certa divisão. Segundo notícias que eu acabei de ter aqui, o Confiança vai abrir a entrada do setor vermelho da Arena Batistão para a entrada dos torcedores vascaínos, para que os mesmos possam entrar separadamente da torcida mandante. A medida não anula o fator, é claro, dos torcedores que são vascaínos e irão comparecer ao estádio, né, de ir ali com camisas neutras. Ou seja, você vascaíno que é da região e vai ao jogo, não vá com a camisa do Vasco da Gama, porque não vai ser liberada a entrada. Uma coisa é, faça a festa, aproveite e empurre o Vasco. O Vasco vai estar jogando muito mais em casa do que fora, e isso que nos encanta, e é isso que nos faz a cada dia mais apaixonar por esse clube e por essa torcida maravilhosa que, de fato, como fala o hino, é de norte a sul desse país. Mas vamos seguir, falar ainda sobre Vasco. Tá passando também a foto aí para vocês do treinamento de hoje que se realizou lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco que treinou, né, focando essa partida de domingo, uma partida importantíssima que pode diminuir a vantagem ali, a distância de 6 para apenas 3 pontos do G4 da Série B. E a gente espera, é claro, que essa vitória de fato venha a acontecer, até porque o Vasco tá bem na tabela, 4 jogos invictos, de 12 pontos disputados, 8 conquistados, e vencendo essa partida contra o Confiança, a luta, o sonho pelo acesso fica cada vez
mais perto. Confiança que não é um adversário fraco também, está no 19ª posição da Série B, mas das últimas 5 partidas está invicto, está numa ascensão no campeonato, então o Vasco tem que abrir o olho para essa partida. E na próxima rodada, né, a gente enfrenta o Confiança, e depois do Confiança temos Sampaio Corrêa fora de casa, o horário que acabou mudando também para esclarecer para vocês, o jogo seria sábado, dia 9, às 4h30 da tarde, passou para o mesmo dia, porém horário diferente, agora às 9 horas da noite. E após o Sampaio Corrêa, o Vasco enfrentará o Coritiba, aqui em São Januário, e poderemos ter uma mudança relacionada também à ida do torcedor ao estádio. Antes, né, pelo menos nessas 2 últimas partidas, tanto contra o Goiás quanto contra o Cruzeiro, era necessário o PCR e as 2 vacinas, né? Ou seja, estar com o calendário de vacinação atualizado. Porém, o Carlos Osório, segundo o VP geral do Vasco da Gama, falou que o Vasco, né, confirmou a Super Rádio Tupi, dizendo que o Vasco está analisando se vai adotar o novo protocolo da prefeitura que dispensa a realização do teste PCR, o teste aí que está custando em média de R$100, para ver, é claro, se vai testar negativo ou positivo e assim podendo ser liberado para ir ao jogo. Nesta nova modalidade, bastaria apenas o torcedor ter aí o completo ciclo vacinal para ter acesso a São Januário, ou seja, não seria mais necessário gastar dinheiro com o teste do PCR, uma notícia que vai cair ainda em contradição, nada certo, nada confirmado. Uma notícia que o próprio Osório trouxe à Super Rádio Tupi, e assim que a gente também tiver novas notícias, traremos para todos vocês, torcedores vascaínos, mas enquanto não for liberado, tá valendo o teste PCR para essa partida contra a equipe do Coritiba. E agora, falar sobre o Miranda. O Miranda que vive uma situação muito difícil, né? O atleta que acabou sendo pego aí no antidoping, né? No exame antidoping, foi detectada uma substância e acabou retirando ele das partidas. Esse teste foi realizado lá no ano passado, na partida entre Vasco e Defensa e Justiça pela Sul-Americana. O Miranda acabou, depois de muito tempo, né, sendo pego no doping. E segundo notícias aí que eu acabei tendo, ele foi suspenso pela Conmebol, ele não pode treinar, ir aos jogos e nem dar entrevistas como atleta do Vasco. Ou seja, ele atualmente é um atleta que não é de nenhum clube, está suspenso do futebol. E segundo notícias, o próprio jogador está muito abalado, está triste com essa situação, mas o Vasco mesmo assim, mesmo ele estando fora, impraticável aí, né? O Vasco vai dar todo o suporte ao atleta e ele inclusive tem contrato somente até o final do ano, mas o Vasco planeja dar todo o suporte e caso ele não venha conseguir retornar até o final do contrato, até o final desse ano, o Vasco vai renovar com ele, dar um longo prazo aí para que ele possa se recuperar dentro do Vasco e seguir a sua carreira tranquilamente. É claro, é uma situação difícil, ele que é cria do Vasco e merece todo o suporte, então uma excelente notícia também de preocupação do próprio clube com a carreira do jogador. E para finalizar o vídeo ainda, sobre um cria aqui, Juninho, né? O Juninho que hoje teve aí um vídeo dele vazado, não meio um vídeo diferente, né? Mais um vídeo ali meio estranho, a música que acabou sendo lançada, né? Vai Juninho, mostra o seu potencial, algo muito engraçado, mas que preocupa, porque é um atleta que já teve as suas punições e parece que ainda não aprendeu, não amadureceu. Mas eu não vim aqui para falar sobre isso, né? Eu vim para falar sobre outro assunto, porque o Juninho, ele estava lesionado, estava de fora das partidas, por isso que você, torcedor, não estava mais ouvindo o nome deles aí, no nome dele nessas partidas do Sub-20, mas segundo notícia do Eduardo Ferrara, ele já se recuperou e deve estar à disposição já para essa próxima partida, que será contra a equipe do Palmeiras, lá no estádio Nivaldo Pereira, dia 4 de outubro. Ele que estava lesionado, já retornou aos treinamentos e virou opção novamente para o treinador Igor Guerra. A gente espera que ele venha colocar a mão na consciência, é um atleta que tem muito talento, muita qualidade, e caso venha amadurecer, venha ter mais sabedoria, pode ajudar demais o Vasco da Gama. Mas torcedor, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se você gostou, é claro, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e, é claro, link na descrição, Forte Aliança, vamos colocar um Vasco forte, ajudem o Vasco. Vasco que vem de uma sequência muito boa, 2 vitórias, 2 empates, o acesso é uma realidade, então vamos ajudar o Vasco, Forte Aliança. Tranquilo, torcedor? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.